Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Estamos fazendo uso do material proposto aqui pelo Dr. Miller Erickson, que é pastor batista, que é um pensador batista, é um teólogo, dedicou parte da sua vida ao ministério pastoral e continua vivo, ainda está vivo aos 90, passou dos 90 anos, né? Ricamente abençoados, ativos e produtivos até uma idade, para nós aqui no Brasil, uma idade avançada. E ele produziu essa teologia sistemática, material que nós temos as duas edições, tá? As duas edições. Uma introdução de vários anos atrás e essa obra que foi complementada, né, apresentado como teologia sistemática. Muito embora o brasileiro ame resumos, tá? A verdade é essa, o brasileiro ama resumos. Muita gente tem e nunca leu, nunca se dispôs a ler ou a estudar. Prefere os resumos, que a citação é rápida e vai na força lá da emoção, da fé ou da convicção pessoal. O trabalho do teólogo tem uma conotação diferenciada, porque ele precisa se expressar em parceria com o que foi produzido ao longo dos anos. Então, ele precisa encontrar ali uma linha de pensamento condizente, coerente e relevante através da história da doutrina, através da história da igreja. Ele inicia chamando a atenção que não é tão simples identificar o Espírito Santo no Antigo Testamento como alguns pretendem fazê-lo. E eu concordo com ele, porque o objetivo do Antigo Testamento não é apresentar Deus em trindade ou triunidade, é apresentar Deus em unidade, é apresentar a verdade de que há um único e verdadeiro Deus. Um único e verdadeiro Deus. O Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador da humanidade, aquele que estabeleceu um propósito para a sua criação e está garantindo que esse propósito se consumará através da história da humanidade. Então, nós fazemos muitas vezes uma leitura retroativa. Nós aplicamos o conhecimento cristão na progressão da revelação, né? Há um único e verdadeiro Deus que atua através da história, é um Deus que se revela continuamente. E nós lançamos para o Antigo Testamento a nossa conceituação de Deus em trindade ou Deus em triunidade. É claro que isso pode ser bastante confortável para o cristão, mas nem sempre produz os resultados que o cristão pensa, que a pessoa imagina que está conseguindo expressar, tá? Porque o propósito do texto permanece inalterado. O propósito da revelação de Deus, do agir de Deus naquele momento da história, ele precisa ser preservado para garantir que a revelação posterior esteja em concordância, em consonância com o estágio atual da revelação. Tá? Então, a expressão como referência a uma das pessoas da Trindade, você não encontrará. Nós percebemos alguma coisa. É claro que todo mundo percebe, mas quando a Bíblia fala no Antigo Testamento do Espírito Santo, ela usa com mais frequência a expressão o Espírito de Deus, dando a conotação do agir de Deus, do propósito de Deus, da maneira como Deus garante que a sua vontade se concretize ou se realize através das vidas humanas. Ele diz que a expressão Espírito de Deus poderia muito bem ser entendida como simples referência à vontade, mente ou atividade de Deus. Simples é o que ele está tentando conceituar numa única frase. Há diversas áreas importantes da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. A primeira foi a criação.
Ponto. Isso é inalterado. Via de regra, as citações da atuação objetiva, pessoal do Espírito Santo encontra no livro de Gênesis, no livro de Jó e também Isaías e Salmos e por aí afora. Mas o livro de Gênesis há uma expressão direta do Espírito Santo. Ele fala também da importância da atuação do Espírito Santo na concessão da profecia e das escrituras. Eu entendo que a atuação do Espírito Santo não diz respeito exclusivamente à concessão da profecia, por assim dizer, da informação. A atuação do Espírito Santo diz respeito, da minha perspectiva, na concessão do profeta, o indivíduo como um dom, como Deus usa o que tem para ser usado. Tá? O profeta. Deus não envia anjos a proclamar a sua vontade. Muito embora tenha enviado anjos, e eu creio que continua até hoje enviando anjos aqui e acolá para garantir alguma coisa de acordo com a sua soberania e graça eterna. Ponto. Mas Deus, quando quis comunicar aos homens que eles não estavam agindo em conformidade com o pacto com ele estabelecido, a Bíblia usa a expressão levantou profetas. Levantou entre os homens aqueles audaciosamente encorajados pelo Espírito de Deus para confrontar os seus no que diz respeito ao seu modo de ser e de agir. Então, é mais do que uma capacitação na minha perspectiva, é a doação do indivíduo. O profeta não é só o portador da notícia ou da palavra. Ele é parte do dom gracioso, do agir gracioso de Deus, tá? Ele usa aqui uma expressão que eu não gosto, mas nós temos que respeitar. Você não faz um PhD para fugir de conceituações complicadas ou difíceis. Então, ele está expressando em termos daquilo que ele estudou, fazendo referência a autores que, de alguma forma, influenciaram o seu pensamento ou que garantiram que a sua perspectiva da doutrina, por ser batista, fosse garantida através da formulação teológica. Tá? Ele diz aqui, da concessão da profecia, e ele fala aqui, cita o exemplo de Ezequiel. Então, quando ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Ele está fazendo uso de Ezequiel. As expressões utilizadas por Ezequiel são, eu não diria difíceis, elas expressam o estado psicológico, emocional de alguém que estava sobrevivendo à destruição da sua identidade política, religiosa, profissional, nacional. O povo, a nação de Israel já quase que havia desaparecido no cativeiro assírio. Alguns remanescentes e os que fugiram para Judá. Agora, Judá, nos dias de Ezequiel aqui, estava também sendo levado para o cativeiro. Ezequiel muitas vezes apresenta a atuação do Espírito Santo na vida dele como uma força que o impele, que até mesmo o obriga. Nós sabemos que esse é o pensamento, essa é a expressão de um homem combalido, de um homem sofrido, de um homem que está enfrentando momentos e situações terrivelmente difíceis e complicadas. Aí o Erickson aqui, ele adota essa postura, ele adota a expressão do profeta Ezequiel para a sua conceituação. Ele diz aqui, ele usa a expressão como no sentido de possessão. E nisso eu discordo. Ele diz o seguinte: o Espírito entrou até em pessoas tão improváveis quanto Balaão. Balaão não é improvável. Balaão está entre os descendentes lá de Abraão.
tá? Balaão, o conhecimento de Deus não era totalmente estranho a Balaão, tá? É daquela descendência que não ficou com Balaão, que Balaão lá pegou, presenteou, falou, vai embora que a minha mulher é brava, né? Que a Sara não aceita mais ninguém aqui com Isaac, tá? Balaão tinha o conhecimento de Deus. Balaão era um tipo que nós falamos hoje como mau caráter, né? Balaão era alguém que comercializava os seus dons, talentos e habilidade. Balaão era um agoureiro. O exemplo de Balaão mostra a soberania de Deus, até mesmo quando relacionado a indivíduos e práticas por ele condenadas, tá? Deus se sobrepõe ao agir do mal. Deus intervém. Deus garante o resultado. Mas ele apresenta aqui, o Espírito entrou até mesmo em pessoas improváveis como Balaão. Eu não gosto dessa expressão, porque a expressão, ele retirou uma figura de linguagem do escrito profético de Ezequiel para expressar um conceito do Espírito Santo como possessão. Pelo menos abre essa possibilidade de interpretação. O Espírito Santo como possessão. O Espírito Santo entrando, invadindo o indivíduo ou um ser. E o Espírito Santo não é uma possessão. O Espírito Santo não atua, nunca atuou como uma possessão. Não há supressão, não há aniquilamento da vontade, não há negação do indivíduo, tá? Não há perda da personalidade, da individualidade, não há alteração do caráter, tá? Aqui no Balaão nós vemos, ele profetizou, mas isso não fez dele um homem bom. Ele não era e nunca foi santo. Foi por Deus santificado para aquele momento específico. Era um ímpio, era um impuro. E daí? E daí? O que nós precisamos entender que para o cristão é difícil, para o judeu é difícil, para o religioso é difícil, que Deus não é refém da religião. Deus não é refém do cristianismo. Deus não é refém do judaísmo. Deus não é refém do islamismo. Nós, cristãos ou os religiosos, não têm poder ou autoridade sobre Deus a ponto de propor como e onde ele pode ou não agir ou intervir. Tá? Esse pensamento é o que condenava o mundo antigo, que é a conceituação de magia, de pessoas que se apresentam como tendo o poder de garantir a ação daquele que lhes é soberano. Tá? Muita formulação aí doutrinária não, que não é doutrina, é lixo, mas muita formulação religiosa dos dias atuais em termos de oração, de cânticos ou de pregação, se você reduzir ao que de fato é, tirar a emoção, as palavras, você perceberá que é um ritual mágico, que é uma tentativa de conduzir a ação de Deus, conduzir o agir de Deus, de garantir ou de impor à necessidade humana a soberania divina, tá? É isso, é magia, basicamente é magia. Isso acontece entre os menos aptos, isso acontece também entre os envaidecidos, os cultos, os doutores, os PhDs. Tem pessoas que realmente acreditam que decifraram a mente do Todo-Poderoso. E realmente existiram homens, até hoje, tem gente que acredita que tem o poder de se impor em relação a Deus, e não o contrário. Então, eu vejo com pouca confiança essa abordagem pela janela que ele cria, pela possibilidade que ele cria. Esse tipo de pensamento é o que explica depois o que o Champlin condena, tá? Esse tipo de pensamento. Há quem confunda ser cheio com o Espírito Santo, ou ser cheio do Espírito Santo, ou a plenitude no Espírito Santo, com realmente uma espécie de preenchimento. Isso não existe, tá? Não se iluda. Não se iluda.
tá? E ele continua aqui, que um outro sinal da atuação do Espírito Santo era Saul como ungido. Aqui ele é fiel ao texto também. O Espírito veio sobre Saul de uma forma poderosa e ele profetizou. Acho que isso aconteceu na vida de Saul duas vezes. E a respeito dessa experiência, o apóstolo Pedro nos ensina que a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus conduzidos pelo Espírito Santo. A profecia nunca foi produzida por vontade humana. No Antigo Testamento é comum, durante a leitura de alguns textos que fazem referência a profetas, você encontrar a expressão discípulos dos profetas, né? Os discípulos, os seguidores, aqueles que aprendiam com os profetas, que guardavam e que auxiliavam na comunicação da profecia também, que também escreviam, redigiam e que estudavam as profecias. Isso sempre existiu na história de Israel e na história da humanidade. As pessoas que buscam a Deus via participação da revelação, se propondo, se disponibilizando para a atuação profética. Isso não garante que os discípulos dos profetas profetizavam tal qual os profetas, ou a maneira como o Espírito de Deus agia entre os discípulos era a mesma no que diz respeito à capacitação do profeta, tá? Mas sempre houve uma dedicação ao estudo, sempre houve um comprometimento. Essa ideia de avivamento, reavivamento, não é novidade nenhuma, na história da religião, na história da fé, na história da humanidade. Visto que o Espírito Santo produziu as Escrituras, elas podem ser referidas como sopradas por Deus. Aqui ele vai entrar nessas expressões aí que as pessoas estudam na escola dominical, essas coisinhas simples aí. Mas o importante é isso. Ninguém profetiza porque tem vontade de profetizar. Ninguém profetiza porque, eu quero profetizar e sai falando. Apesar que atualmente as pessoas saem aí dizendo que estão profetizando, né? Até a turma da jogatina se apropriou dessa expressão comum aí a certos grupos e movimentos, e está aí o povo comprometido com o sortilégio e não com a profecia, né? Com o sortilégio ou com a adivinhação. Ele diz aqui, a profecia nunca foi produzida por vontade humana. Esse é o apóstolo Pedro falando. Esse é o apóstolo Pedro afirmando. A pessoa pode até incorporar aí, o profeta José, Joaquim, João. Tudo bem, meu irmão, vai na fé. Vai na fé, garanta o seu, não vou interferir no ganha-pão de ninguém. Agora, dizer que eu reconheço como verdadeira essa pretensão, essa arrogância, essa vaidade, mas nunca, de maneira nenhuma, tá? Porque não é a vontade humana que transforma a pessoa num profeta, ou que garante a atuação do Espírito Santo, o Espírito da profecia sobre a vida daquele indivíduo, daquela pessoa. E ele cita aqui também no Antigo Testamento uma coisa que eu considero bastante relevante, a atuação do Espírito Santo no que diz respeito à concessão de determinadas habilidades para tarefas diversas, tarefas diversas. O caso de Bezalel. Na construção do tabernáculo, quando foi construído o tabernáculo, Deus orientou Moisés a que convocasse determinados indivíduos, que eu entendo que não era só uma ou duas pessoas, eles eram oficiais, eles eram responsáveis por grupos de homens aptos a realizarem determinados serviços. Diz aqui, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em toda a atividade artística para criar obras artísticas e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lavrar pedras de engaste e fazer entalhe em madeira. Enfim, para trabalhar em toda a atividade artística. Esse é o livro de Êxodo. Aqui, mais uma vez, ele declara, não fica claro se Bezalel tinha anteriormente esse conjunto de habilidades
ou se elas foram repentinamente concedidas a ele para essa tarefa específica. Tampouco está claro se ele as manteve depois. Quando o templo foi reconstruído por Zorobabel, depois do cativeiro babilônico, houve uma capacitação semelhante. Ele diz aqui que a expressão de Zacarias, quando fala para Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, é um paralelo ao que foi dito a Moisés para a convocação de Bezalel. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Bezalel já possuía esse conhecimento e essas habilidades, tá? E ele manteve o seu conhecimento e as suas habilidades depois da construção do tabernáculo. O fato de Deus ter garantido a Moisés, que estava chamando Bezalel e concedendo a ele sabedoria, entendimento, habilidade em toda atividade artística, é uma garantia de que a obra de Deus, ela não é feita, ela não é realizada, ela não é concluída, ela não é levada a efeito pelo poder humano, e sim pelo poder divino, pela atuação do Espírito Santo através de indivíduos. Lembrando que do cativeiro foi retirado o povo judeu. No cativeiro, a preparação de tijolos não era a única atividade em que se usava escravos, tá? Se você vê a beleza da cultura egípcia, da expressão religiosa egípcia, dos templos, a grandiosidade, a beleza, a maneira como era trabalhado, você não vai se iludir achando que eram os sacerdotes que trabalhavam os diversos materiais para produzirem aquilo tudo. Eles usavam os seus escravos, tá? O sujeito é o responsável por tal atividade. Ele o fazia através dos seus servos, daqueles que estavam à disposição para esse serviço. A maneira como o Espírito de Deus atuou em Bezalel é uma maneira de garantir que o resultado daquela atividade é garantido por Deus, tá? Tanto que ninguém coloca o tabernáculo como sendo obra do artista Bezalel. Nenhum lugar da Bíblia. Nenhum lugar da Bíblia. É algo produzido de acordo com o que Moisés avistou na visão, numa das visões que ele teve, quando estava lá subindo o monte, quando Deus concedeu a ele: eu quero que você me faça isso. E Moisés, também não foi Moisés que trabalhou em todo esse material, né? E através de homens, muitos homens, nas mais diversas atividades, foi produzido todo o material para a formação do tabernáculo. Eu entendo que sim, ele já possuía habilidades que foram controladas, conduzidas pelo Espírito Santo, sim, tá? Que garantiram o resultado fantástico, maravilhoso, que é descrito na Escritura, no Antigo Testamento. E ele vai falando de outros temas aqui, da parte da administração, da capacitação dos juízes, E talvez o principal aqui que ele coloque no que diz respeito à atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento é a qualidade de bondade e santidade do Espírito se torna cada vez mais clara à luz da obra que ele realiza e de seus resultados. O temor a Deus, o amor a Deus, a adoração a Deus, o conhecimento da vontade de Deus, a submissão a essa vontade de Deus, tá? Os resultados produzidos é o que evidencia de uma forma mais intensa a atuação do Espírito Santo. Não é só a profecia, mas a maneira como ela foi ouvida e os resultados que ela propôs na vida do profeta, na vida daqueles que se colocavam em obediência a Deus e daqueles que rejeitavam também. De qualquer forma, a profecia garante o resultado. E ele aqui, antes de falar da obra do Espírito Santo na vida de Cristo, ele permeia aqui. As considerações anteriores
sobre o Antigo Testamento retrata o Espírito Santo como aquele que produz as qualidades morais e espirituais de santidade e bondade na pessoa sobre a qual ele vem ou em quem ele habita. Não necessariamente. Não necessariamente. Não há uma produção automática. Isso não é automático. Balaão continuou o mesmo cafajeste de sempre. Tá? Balaão não foi mudado em absolutamente nada. Balaão teve uma compreensão da presença de Deus, do poder de Deus, do agir de Deus, do plano de Deus para com o povo de Israel, e enquanto profeta que ele propunha ser, e o foi usado por Deus naquelas ocasiões em que profetizou mais de uma vez em relação ao povo de Israel que ele avistava do monte, Balaão não teve sua vida mudada por isso. Balaão não se converteu, Balaão não mudou os seus caminhos, não mudou os seus métodos, tá? Essa produção aqui não é automática, não tem relação com dons espirituais. Tem relação com o agir do Espírito Santo na vida daqueles que buscam a santificação, daqueles que buscam a santidade ou a piedade, tá bom? No caso do livro dos Juízes aqui, ele fala, parece ser totalmente relacionado ou associada a um ministério particular, alguns força, coragem, determinação, disposição e por aí afora. Capacidade para reagir, capacidade para enfrentar, capacidade para superar obstáculos aparentemente intransponíveis. O testemunho do Antigo Testamento acerca do Espírito Santo prenuncia um tempo vindouro, quando o ministério do Espírito será mais completo, na vinda do Messias, segundo nós interpretamos, segundo o próprio Jesus declarou. Em Isaías diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade. Isaías 61 é o texto que Jesus cita como sendo cumprido na vida dele, quando ele entra na sinagoga num dia de sábado, se levanta para ler as Escrituras e anuncia esse evento. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, o próximo tópico que nós vamos falar, aí fica um pouco mais fácil desenvolver, porque aqui tem um resumo de todo o Antigo Testamento, a obra do Espírito Santo na vida de Jesus. Ele não aborda imediatamente a questão dos dons espirituais, mas ele vai tratando da atuação do Espírito Santo através da história. É claro que é sempre muito, muito, muito resumido, mas é possível ter uma compreensão clara do propósito do escritor, nesses textos aqui. Tá? Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.